Hoje o nosso Vale a Pena Recordar tá mais do que especial, hein? Nós vamos resgatar aqui um grande clássico da teledramaturgia brasileira, amado por muitos e sempre aguardado, né? Porque sempre quando passa na TV, sempre dá muita repercussão, muita audiência. Vamos relembrar hoje a trama de Tieta e conhecer muitas curiosidades que você provavelmente nem sabia sobre esta novela. Antes da gente começar de vez a falar sobre Tieta, a gente tem que analisar um pouco da carreira do Agnaldo Silva. E se a gente for dar uma analisada de verdade, né, de todos os trabalhos dele que antecederam essa novela, a gente pode dizer que ele teve um crescimento muito rápido dentro da TV. Quantos autores de novela passam anos como colaboradores, às vezes nem deixam de ser colaboradores, ou passam muito tempo escrevendo apenas para o horário das 6, hein? Em 1989, o Agnaldo já tinha um currículo praticamente bem gordinho, né? Com 2 novelas solo, praticamente, né? Partido Alto ele dividiu com a Glória, mas depois ele acabou assumindo totalmente a novela. E o outro, né? Que tinha sido uma produção completamente solo dele. E detalhe, as 2 exibidas no horário nobre, né? Então ele já começou com os 2 pés direito, né? Ele também já tinha colaborado em grandes trabalhos, né, como colaborador do Gilberto Braga em 1988. Mas foi em seu primeiro trabalho em novelas que pintou o estilo que o autor teria, né, daqui para frente. Trabalhar em Roque Santeiro com o Dias Gomes o mostrou que ele tinha um dom muito apurado para essas tramas mais regionais e fantásticas, né? Inclusive muitas pessoas costumam comparar os 2 autores. Na verdade o Dias, ele foi um bom professor para o Agnaldo, mas o Agnaldo também já era muito talentoso. Inclusive ele revolucionou muito esse estilo de novela ao passar dos anos. A novela Tieta tem o seu enredo principal saído lá da obra de Jorge Amado, né? Onde retrata aquela velha história, né, da adolescente Tieta, que é denunciada pela irmã dela Perpétua, a seu pai Zé Esteves, de suas aventuras, liberdades, né? E lá ela é escorraçada da cidade, todo mundo odeia ela, inclusive a própria família, mas ela retorna, né, mais de 25 anos, muito rica, muito poderosa para Santana do Agreste, para dar a volta por cima, né, e para mostrar que todo mundo estava errado a respeito dela. Porém, apesar dessa premissa ser muito similar ao livro, o Agnaldo foi dando asas à imaginação e fazendo as suas mudanças, é claro, né? Ele inclusive fala muito sobre isso, né? Que o livro, apesar de muito grosso, ele não dá uma novela. Talvez te desse 30 capítulos apenas de uma novela convencional. Então ele tinha que criar novos núcleos, novas histórias, para que fosse uma novela completa, né? Inclusive, né, ele capta muito bem esse espírito de liberdade após o fim da ditadura, né, onde podia se falar sobre tudo na TV a qualquer hora. Parecia querer mostrar que agora o brasileiro queria um país mais transparente, sem nada escondido. Depois de todos aqueles anos em que você tinha que esconder as coisas, tinha que tentar enganar o censor, então, ao mesmo tempo que eu tinha o meu trabalho, a minha tarefa era escrever uma novela, eu sentia que a minha tarefa era rasgar um pouco certos véus que a gente tinha se autoimposto, ou seja, eu rasguei os véus todos. Ele meio que quis assim, tá bom, vamos celebrar o fim da censura e vamos falar o que nós queremos, né? Vamos colocar aqui uma novela que seja a abertura de tudo, né? Que seja diferente de tudo que a gente vem fazendo, uma novela com muito humor, mas uma novela também bastante polêmica, né? Inclusive a gente vai falar mais sobre isso ao longo do vídeo.
mas ele também resgata toda a cultura, as lendas que ele escutava e convivia lá na antiga terra dele, né? Inclusive, o Aguinaldo, ele deixa muito claro o orgulho que ele sente de Carpina, de Recife, né? De todo as raízes dele nordestina, né? Que o inspiraram e despertou nele esse interesse de repassar essa cultura que é tão desprezada pelos sulistas, e como até uma maneira de fazer com que essas pessoas olhem para o Nordeste de uma maneira diferente e preservar essas histórias tão ricas. Tieta foi a 41ª novela das 8, foi ao ar entre agosto de 1989 a março de 1990, em 196 capítulos, né? Inclusive mais do que o Aguinaldo estava planejando lá no início. Ela foi dirigida principalmente pelo Paulo Biratã, né, que fazia a direção geral da novela. E ela já passou pela TV mais de uma vez. Deixando de lado sua exibição original, ela já ganhou 2 reprises, inclusive a primeira delas lá no Vale a Pena Ver de Novo, em 1994. Passando pelo Viva também em 2017. Além disso, a novela também já foi lançada em DVD pela Globo Marcas e está presente no momento do catálogo do Globoplay para quem quiser assistir. A história da novela Tieta começa com Beth Faria, não só porque ela é a atriz responsável por dar vida à protagonista da novela, isso porque ela tinha comprado os direitos do livro, né, de Tieta do Agreste diretamente com o próprio Jorge Amado, bem antes do projeto virar novela. A ideia inicial da atriz era transformar esse romance em uma minissérie. Inclusive, o próprio Jorge Amado disse que ela seria a Tieta ideal. E o Aguinaldo também concorda, né? Ele diz que hoje, analisando tudo, né, depois de mais de 30 anos, ele diz que não vê nenhuma outra atriz interpretando essa personagem, que a Beth Faria foi responsável, né, por colocar a novela lá em cima. Mesmo com a ideia de transformar essa obra em minissérie, já que a adaptação seria mais fácil também, inclusive era um projeto que ela tinha de fazer uma adaptação independente, só que nesse meio tempo o Boni, ele sugeriu fazer uma novela ao invés de uma minissérie. E o que acabou, coincidentemente, né, dando ali um match com o Aguinaldo, né? Porque o Aguinaldo, ele acabou sendo cotado para fazer essa adaptação do livro para a novela, e ele há muito tempo pretendia adaptar essa mesma obra. Então tudo casou, né? Tudo foi um encontro de coincidências muito felizes. Inclusive, essa questão dos direitos autorais da obra gerou um conflito entre a Beth Faria e a atriz Sônia Braga. Isso porque a Sônia se queixava pelo fato, né, de que primeiro ela teria ido procurar o Jorge Amado para adaptar o livro, só que a intenção dela era fazer a adaptação para o cinema. Segundo a atriz, ela soube que a Beth Faria interpretaria a Tieta na TV durante uma viagem que ela fez à Itália, ao lado do próprio Jorge Amado e da esposa dele. Ela conta que, abre aspas, fiquei surpresa. Na mesma hora, o Jorge segurou minha mão e disse: minha filha, a Beth fará a Tieta na televisão. Sempre admirei a Beth, tenho o maior respeito por ela. Sei que ela ficou machucada, mas acho que ela não foi informada sobre o processo. Fecha aspas. Em 1996, né, já depois de alguns anos, após a exibição da novela, inclusive até da própria reprise, a Sônia finalmente conseguiu adaptar a obra para o cinema. Só que dessa vez, quem ficou com raiva foi a Beth. Abre aspas, não somos amigas, muito pelo contrário, ela não pediu licença para ser Tieta no cinema, e isso foi péssimo, fecha aspas. Até hoje, né, para vocês terem uma ideia, perdura essa mágoa entre as duas, né? Ambas declararam que não viram as adaptações que um ou outro tiveram, né? Ou seja, a Sônia não viu a novela e a Beth não viu o filme. Que problema tem de você fazer adaptações livres de uma mesma obra, gente? É uma coisa diferente, uma coisa é a novela, outra coisa é o teatro, outra coisa é cinema, então acho que não tem nada a ver essa raiva, não. Mas convenhamos, né? Que livro disputado, né, gente?
Falando em mágoas, o Agnaldo deixa bem claro lá no canal dele, que ele tem aqui no YouTube, inclusive, ele dá várias entrevistas e já fez uma série de vídeos contando algumas curiosidades sobre a produção de Tieta. Ele disse lá que deu o sangue dele para essa novela, porque ele tinha um objetivo central aí no meio dessa história, que era provar para todo mundo que ele tinha capacidade de escrever sim uma boa novela e que as similaridades que as pessoas iam encontrar entre Tieta e Roque Santeiro tinham sido propositais. Inclusive, ele ia colocar essas similaridades para provar que o próprio tinha escrito verdadeiramente Roque Santeiro. Mas não era só o Agnaldo que tinha essa intenção de trazer de volta o fenômeno que foi Roque Santeiro, não. O próprio Boni também, todo mundo ali que estava passando pela produção da novela queria trazer de volta um Roque Santeiro parte 2. Só que foi superado, né? Porque Tieta foi a novela que teve melhor índice do horário das 8 durante a década de 80. Mesmo tendo o seu autor dizendo que Tieta foi uma novela abençoada, o seu início não foi tão tranquilo assim não, tá? Primeiro porque teve que ser produzida às pressas. Isso porque, né, a novela que estava programada para vir na sequência de O Salvador da Pátria tinha sido engavetada, né? Porque a ordem seria O Salvador da Pátria, novela da Glória Pérez, aí só em 90 é que iria aparecer o Agnaldo na história, né? Só que a novela, né, da Glória, que seria depois Barriga de Aluguel, que acabaria indo ao ar de qualquer jeito, só que no horário das 6, foi descartada completamente. E isso forçou a produção a caminhar em passos muito rápidos para produzir Tieta. Inclusive, o próprio Agnaldo Silva escrever os capítulos necessários em tempo recorde. Em janeiro de 89, eu tinha acabado de escrever Vale Tudo e entrei de férias. Só que minhas férias não duraram muito, porque em maio eu recebi um telefonema do Daniel Filho que me avisou: você vai escrever a próxima novela das 8. Eu recebi o convite com tranquilidade, porque havia uma novela já em produção pro horário das 8 e eu imaginei que a minha entraria depois dessa. E aí falei pro Daniel: tudo bem, quando é que vocês querem que eu entregue os primeiros capítulos? E ele falou: daqui a um mês. Eu disse: como? Nós estamos ainda no começo da produção de uma novela e você já quer que eu entregue capítulos? E aí ele me explicou que a novela em produção tinha sido retirada da lista e a que entraria no lugar dela seria Tieta, e que eu teria 2 meses para escrever a novela. E acabou que foi essa a minha missão: reescrever Tieta e transformá-la numa novela. Naquela mesma noite que o Daniel Filho falou comigo, eu fui até a Livraria Brasiliense, eu estava em São Paulo, comprei Tieta e comecei a ler. No dia seguinte, convidei Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares para trabalharem comigo na novela. E um mês depois eu entreguei os primeiros 12 capítulos. Foi um trabalho recorde, porque não podia ser de outra maneira. A novela estrearia dali a 40 dias. A gente contou para você essa história, né, de por que Barriga de Aluguel acabou não sendo escolhida para o horário das 8, entrando ao ar num horário inferior, né, no horário das 6. Não vale a pena recordar da novela, tá? Vou deixar aqui no card para você, tá bom? Aperta e assiste, relembra esse grande sucesso da Glória Pérez, tá bom? O diretor Ricardo Bouri disse que, abre aspas, pegamos parte do elenco que estava separado para Barriga de Aluguel e passamos para Tieta. Viajei imediatamente para o Mangue Seco para ver as locações externas e a cidade cenográfica foi erguida a toque de caixa. Quando começamos a gravar no Rio de Janeiro, só havia o bar e o correio. O restante foi surgindo com o tempo. Inclusive, a Praça Redonda e o Coreto são fundamentais para muitas ações. Tenso, hein? Que corrido. Muito se fala em Beth Faria, né, quando se refere à novela Tieta. Inclusive, ela foi muito importante, né, do início ao fim. Mas não podemos esquecer da Joana Fon também, né? Isso porque ela transformou a vilã proposta pela novela em algo muito diferente do que era se esperado, tá? Muito mais engraçada e com um estilo muito próprio.
coincidentemente, né, inaugurando o estilo que seria depois a grande marca das vilãs do Aguinaldo em trabalhos posteriores dele. No início esperava-se que a Perpétua tivesse um tom de vilã mais clássico, mas a Joana tinha outros planos. Desde o início ela já tinha outros planos e ela começou a enxergar a personagem muito além do que estava ali no papel. A Perpétua era uma peste. E eu fiquei muito contente que com a Perpétua eu pude iniciar um trabalho circense. Eu tinha loucura para fazer um personagem over assim, mas não tinha tido oportunidade e também não sabia como sairia. Então a Perpétua quase que virou uma bruxa. Nós também já falamos muito sobre Perpétua num dos vídeos mais recentes que nós fizemos. Aperta também aqui no card para você assistir. Merece você assistir, tá bom? Um dos maiores mistérios da novela foi a Mulher de Branco. A inspiração para a personagem veio das próprias raízes do Aguinaldo, né? Como eu disse lá no início do vídeo, ele tinha essa intenção de tirar lá do fundo das memórias dele, que ele tinha lá de Carpina, e trazer para as telas da TV. Ele diz que a lenda da Mulher Branco era muito presente lá na cidade natal dele, e quando ele resolveu adentrar de vez no realismo fantástico, ele decidiu que nada seria tão melhor do que resgatar essas histórias culturais daqui do Nordeste, coisas que ele conviveu, que ele ouviu falar e que poucos conheciam. E essa proposta, né, de fazer uma novela muito mais livre, muito mais descomprometida, é claro que geraria algumas polêmicas. Aqui em casa todo mundo chama Tieta da novela tarada. Ah, eu não vou assistir porque essa novela é muito tarada. Ninguém gosta de Tieta aqui em casa por causa disso. Temas tão duros, né, que mexia assim com o coração e a mente das pessoas, os valores, né, da sociedade, principalmente dos anos 80, teve problemas, né? Inclusive com a justiça e com a Igreja Católica, porque elas duas estavam completamente indignadas com o fato, né, de que a Tieta, no caso, tinha uma relação amorosa com o seu sobrinho, o Ricardo, né, interpretado pelo Cássio Gabos Mendes, que todos diziam que era um caso incestuoso. Não deixa de ser, não é verdade? Mas as coisas não ficaram meio ruins aqui só no Brasil, não, tá? Lá em Portugal, a sensualidade da Beth Faria na trama gerou críticas da Associação Portuguesa de Telespectadores. Olha como é chique, né? Chamou a atenção da sociedade aí, que pediu que o horário da exibição da novela fosse para depois das 10. Porque, segundo eles, né, a novela apresentava, abre aspas, uma escala de valores que não é o da maioria dos portugueses, fecha aspas. Hipocrisia, né, gente? Mas aí, o que é que você acha sobre isso? Você acha mesmo que Tieta é uma novela esculhambada, como diz nós aqui cearenses, ou não? Você gosta dessa pitadazinha de sexualidade explícita? O Aguinaldo Silva se orgulha e comemorou muito o fato de ter conseguido abordar na novela o tema da pedofilia, tá? Isso por meio da trama envolvendo o coronel Arthur da Tapitanga, né, interpretado pelo Ari Fontoura, e suas rolinhas, sem que os telespectadores ficassem chocados. Na verdade, a novela é repleta de críticas, mas tudo é muito embasado ali pelo humor, né, uma ironia realmente que parece ser engraçado e passa até despercebido por olhos desavisados, né? O Ari Fontoura homenageou o ator Rafael de Carvalho com a sua interpretação e ele disse que tentou imitar o modo de falar do colega dele, né, em outros trabalhos que ele tinha feito, trabalho lá em Gabriela, 1975. Desde já peço para você, né, que antes de terminar esse vídeo, já dê logo o seu like, tá? Dê aí seu like porque é o seu apoio aqui para o meu trabalho e ajuda a divulgar esse vídeo e chegar para outros fãs de novela e da novela Tieta exclusivamente. Então dá esse apoio, tá? Deixa seu like aí antes de sair deste vídeo. A abertura de Tieta é uma das mais clássicas da TV, né? Todo mundo lembra muito bem. Ela integra a beleza feminina e também os elementos da natureza, mais especificamente lá da Bahia, né? Do litoral baiano.
E para isso, né, o Hans Donner teve que fotografar, né, muitas fotos lá da praia de Mangue Seco, tá, no norte da Bahia, e também da Isadora Ribeiro, né, que na época só era apenas uma modelo. Depois é que ela se tornaria atriz, inclusive participaria de outros trabalhos do Agnaldo Silva, tá? E ele juntava as duas imagens, né? Por trás o slide projetando ao fundo as cenas, né, do litoral de Mangue Seco, e ali a Isadora Ribeiro se transformando em vários aspectos da natureza. Isso foi tudo criado a partir de recursos de computação gráfica, obviamente, né? Pedras, árvores, folhas, elas todas se contorciam e davam origem ao corpo da modelo e depois desapareciam e virava paisagem. Já o tema de abertura, segundo o próprio Agnaldo conta, tá, foi composta pelo Boni e que depois viraria um grande hit na voz do Luiz Caldas. Circulava pelos bastidores da novela, quando ela já estava bem perto de terminar, que depois que ela chegasse ao fim, a velha ideia que se tinha de transformar o livro em minissérie estava talvez voltando à tona, né? As pessoas estavam pensando isso com outro olhar. Só que dessa vez, né, não seria a adaptação do livro propriamente dito. Mas acontece que o Agnaldo, o Ricardo Linhares, né, que ajudava o Agnaldo a escrever, o colaborador dele, e o Paulo Biratã já estavam cansados, né, gente? Longos meses trabalhando duro ali na novela, né? Então eles decidiram que tinha que chegar ao fim, não vamos alimentar essa história não, né, vamos acabar por aqui. Então eles decidiram que o final da novela tinha que ter um fim definitivo, né, que não poderia dar margens para uma continuação, mesmo com todo o elenco querendo voltar a viver aquela história e possivelmente a Globo apoiando a ideia dessa minissérie. Eu fiz uma súbita tempestade de areia vindo das dunas se abater sobre a cidade, e eu fui, como todo mundo de Tieta, fui coberto pela areia, e assim dá um fim definitivo à novela. Antes da gente falar aqui de trilha sonora, né, relembrar aí os 2 discos da novela, eu já peço para você se inscrever no canal, obviamente, né, para você fazer parte da nossa família, ativar as notificações para poder você estar muito bem informado de tudo que acontece por aqui, tá? Então não se esquece, se inscreve no canal, ok? Tieta já segue aquele estilo, né, de trilha 1 e trilha 2, que começou lá em Roque Santeiro, né, porque não cabia uma trilha internacional nesse estilo de novela. A trilha 1 com certeza foi um grande sucesso, teve uma boa vendagem e traz ali músicas que são muito características dentro da novela. Eu vou destacar aqui algumas das músicas que eu gosto dessa trilha, tá? Mas tem muitas outras que foram importantes para a novela. Inclusive, você também já pode comentar aí quais são as suas músicas preferidas da trilha 1, da trilha 2, tá? E também aquelas que você com certeza guarda na lembrança por conta da novela, tá? Comenta aí. Eu gosto muito mais da trilha 1 porque ela traz músicas assim marcantes, né? Por exemplo, Meia Lua Inteira do Caetano Veloso é muito a cara da novela, inclusive eu acho que é uma das músicas mais parecidas com a novela. Paixão Antiga do Tim Maia também gosto bastante. Tieta do Luiz Caldas, né, cantada pelo Luiz Caldas, inclusive, né, também muito característica, obviamente, porque é o tema de abertura, mas eu acho que uma das músicas que também lembra muito, né, por conta de ser a música da Tieta propriamente dita, foi Coração do Agreste, da Fafá de Belém. É uma trilha que traz muito, a primeira geralmente, né, traz assim essa característica dos personagens, da história, não tem assim um tema específico, vamos fazer uma trilha sobre o Nordeste, não tem essa temática muito específica como acontece com o Rei do Gado, por exemplo, que é uma trilha mais voltada para o sertanejo. Já a trilha 2 não, a trilha 2 ela já faz essa alusão ao Nordeste, né, trazendo ali algum forró, alguma música mais característico, né, mas também repete algumas coisas da lambada, né, que estava sendo assim febre, né, no final dos anos 80, início dos anos 90,
com a música A Lua e o Mar, né, cantada pelo Moraes Moreira e pelo Pepeu Gomes. Inclusive é a primeira música que eu destaco aqui da trilha 2, que eu não gosto tanto quanto a trilha 1 não, tá? Sempre a trilha 2 é mais apagadinha, mas eu acho a trilha 2 de Rock Santeiro bem melhor, inclusive. Tem músicas também que toca bastante ali dentro da novela. Outra que eu destaco aqui é Alguém Me Disse, da Gal Costa, não podemos deixar Gal Costa de fora da lista, na verdade. E outra é Luar do Sertão, aqui não cantado pelo Luiz Gonzaga, mas sim na voz da Roberta Miranda, né? Mais uma vez trazendo essa cultura do Nordeste para a trilha. Mas e aí? Já comenta, tá? Quais são suas preferidos, o que é que você acha da novela, né? Se você gosta, se você acha também a novela tarada, como diz o povo aqui em casa. O que é que você pensa de Tieta? Já assistiu ela lá no catálogo do Globoplay? Quantas vezes você já assistiu essa novela? Me conta nos comentários, tá? Tenho aí as minhas redes sociais para você visitar, certo? Tem o Facebook, tem Instagram, tem Twitter. Esteja lá presente, tá? Sejam bem-vindos e lá vocês vão estar sempre bem informados de tudo de novo que acontece por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha ele com outras pessoas, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau!